Olá, beleza? E agora o nosso foco será sobre crescimento de igreja e dinamizando a igreja. Mas antes de entrar no nossa aula, nosso treinamento, assina o nosso canal, dá essa força. Queremos chegar a 1.000 membros e nos ajuda nisso. Manda o link para outros convidados, outras pessoas, enfim. E eu quero, neste vídeo, eu quero falar sobre a importância, como fazer, dar algumas ideias, aquilo que está no acesso ao templo da nossa comunidade. O que fazer? Como observar? Como dar os primeiros passos em um crescimento de igreja organizado para uma igreja saudável? Beleza? Não esquece os nossos comentários para você colocar lá uma pergunta, uma ideia. E também ali estão alguns dados pessoais. Visita nosso site jmiguelaguilera.com. Lá tem um curso gratuito de teologia com 32 disciplinas. Então, vai lá e vamos estar em contato através do ensino teológico, bíblico e de crescimento da igreja. Solta a vinheta e vamos para o nosso estudo de hoje. Grande abraço e força aí para um crescimento exponencial. Um abraço. Primeira coisa, eu quero dizer que este e-book já foi postado e agora quero estudar com vocês, tá bom? Tinha essa carta, se você quer baixar, esse e-book está aqui embaixo no nosso canal, o link para você baixar, tá bom? Bom, as pesquisas de crescimento da igreja provam ou mostram que 20% das pessoas que tomam uma decisão por Cristo na hora do apelo, de 100, 20% somente se batizam, de 200, 20%. Então, de 200 pessoas que aceitam o apelo, 20% num ano vai dar 40 pessoas. Então, e as outras? O que acontece com os 80%? Você perde, não há mais contato, enfim. É por isso que eu quero sugerir algumas coisas nestes vídeos, neste e em outros que virão. Por exemplo, eu quero que você assine o canal, porque vou estar sempre colocando sobre crescimento de igreja. E se você quer aportar, também está meu Pix aqui embaixo, porque precisamos do apoio, porque tudo isso aqui tem seu custo e eu não cobro por este curso, a não ser que você me leve para a sua igreja, aí, claro, vai ter os custos e tudo mais. Mas esse é outro papo. Bom, então o que fazer? O que fazer para acompanhar estas pessoas? Então vou dar esta aqui é uma introdução, é um processo que pode te ajudar muito. O que as pessoas, ou melhor, os líderes, os pastores, não pensam é que a igreja tem um ponto de atração. E a pergunta que eu tenho que me fazer é por que as pessoas vêm na sua igreja ou na minha igreja, por que as pessoas vêm na minha comunidade. Essas pessoas podem vir por N razões, por N atividade, por cuidados que a igreja tem, mas para isso você precisa analisar todas as atividades, e aquelas que são pouco atrativas ou pouco efetivas devem ser eliminadas. Eu particularmente entendo que toda a atividade da igreja tem que ter participação de não crentes, ou não cristãos, de visitantes, pessoas que vêm continuamente. Há uma diferença entre visitante e convidado. Quando você convida pessoas, você espera essas pessoas vir até o templo. Então, o que precisa ser feito deve ser observada o que atrai. É uma boa música, é uma boa pregação, é um ministério infantil. Então, ali há que ser uma sincronia na igreja para que esse momento de atração seja cada dia melhor e estimular os outros a crescerem nessa atração. Investir em pessoas e finanças deve ser feito
para que as pessoas sejam atraídas e atendidas. A igreja do século XXI precisa entender de que ela deve sair das quatro paredes. Ela deve sair do templo, não no aspecto de fazer campanha evangelística ou sair nas ruas, entregar folhetos. Isso vale, tudo bem. Pode ser feito até, mas não é isso. Quando eu falo de sair, em minha organização, minha visão deve ser o externo. O que eu posso fazer para que aquelas pessoas que não vêm na minha igreja possam vir? E como posso saber disso? É verificando o que acontece na minha comunidade, que nem sempre é o culto, atrai as pessoas para a igreja. Pode ser gincanas, pode ser EBD, ensino, assistência social, etc. Então, essa é a primeira pergunta que nós queremos colocar para você. Por que as pessoas vêm ou participam, ou visitam, ou são convidados e vão na sua comunidade? Quando essas pessoas vêm, registre de uma maneira tal que ela possa ser contatada, mas cuidado, não seja invasivo. Temos um treinamento como fazer isso. Aqui não vai dar para você saber como fazer. Deixa eu contar uma experiência. Essa experiência que eu falo de que 20% das pessoas são batizadas e 80% não se tem mais contato, uma igreja, ou não somente uma, algumas igrejas conseguiram reverter isso e tornar 80 pessoas serem batizadas e 20 não ter mais contato com ela. Uma vez é 20%, quando eu digo não mais contato, porque não está na igreja. Elas podem estar em outras igrejas, podem ter mudado ou não ter contato via celular. Por quê? Porque existe uma maneira, um processo de você registrar e acompanhar essas pessoas que visitam a comunidade. Muitas pessoas que chegam a estes lugares de templo, nos templos, nas comunidades, nas salas, nos hotéis, enfim, que é onde se reúne a comunidade da igreja, passam despercebidas. Isso não pode acontecer. E eu digo isso por experiência própria. Eu já fui na igreja e mal me cumprimentaram na saída, mas quem me acompanha? Quem vai estar interessado em que eu me torne um membro da igreja? Ou me batize se eu não sou um cristão? Então, um exemplo que eu coloco assim um pouco estranho é o exemplo do shopping. Você vê que o shopping é atrativo em tudo. Claro, é um comércio. Não estou dizendo que o templo tem que ser um comércio, mas ele tem que ser o lugar onde se reúne o povo de Deus, tem que ser um lugar bom, bonito. Um lugar agradável, iluminado, com portas abertas, janelas grandes para o vento, ser um lugar cômodo. Eu sei que algumas comunidades não têm os recursos financeiros, mas sabe o que acontece? É que muitas vezes nós olhamos as igrejas grandes e pensamos, não, mas elas têm recurso financeiro, então elas investem, claro. Só que eu e você podemos investir nas nossas pequenas comunidades dentro do nosso limite. Tá? Se aquela comunidade investe R$1.000, você pode investir talvez R$100. Então você não vai ter aquela grande comodidade, mas você vai ter algo mais agradável. Então, as comodidades, quando eu falo o lugar, eu falo dentro da nossa realidade econômica, financeira. No meio de um bairro simples, pobre, você não pode ter uma comunidade que ostente, não é essa a ideia. A ideia de que dentro da realidade dessa comunidade, as pessoas que vão lá se sintam bem e estejam felizes. Registre. A outra coisa que nós temos que entender é que quando as pessoas registradas oferecem uma lembrancinha, um sorriso não somente, mas também algo, não sei, existe uma comunidade, acho que SGM,
que estava em São José dos Campos, que ela dá gratuitamente uns livretos extraordinariamente belos, dignos de serem presenteados. Um pão diário, um livro, não sei. Isso, logicamente, depende de cada realidade. Mas não dá aquelas coisas já tão manjadas, tão feias, que desagrada o olhar, principalmente feminino, que é as irmãs, as mulheres têm um aspecto estético muito aguçado. Então tenha cuidado com isso, tá? Uma vez, então, investido, agora vale a pena investir e acompanhar. O que vai fazer após a visita desse convidado? O que você tem planejado que após o encontro no culto? O que você já pensou em oferecer? Então, nas igrejas, existem pessoas que sabem relacionar-se com essas pessoas que chegam. Então, você precisa, com certeza, levantar um grupo de pessoas que sejam agradáveis e de relacionamentos. Eu me lembro que, dando treinamento em Belo Horizonte, numa igreja, eu vi o porteiro, na hora do culto, com uma varinha para perseguir ou para corrigir as crianças. Isso está dizendo uma contrapropaganda terrível. A criança nunca volta àquela igreja, àquela comunidade, porque sabe que ali vai receber uma varada, como se disse lá, com aquela varinha, ela vai receber castigo. Então, a pergunta que agora você se faz, assim como o que as pessoas são atraídas, o que eu vou fazer após a visita? E não vale simplesmente a visita do pastor, não vale somente uma carta. Há muito mais, a internet nos ajuda muito nisso. Tá? Quando eu dou treinamento sobre esta questão de recepção e tudo mais, eu dou várias orientações a respeito de como usar a internet, como a internet é importante, como é importante ter uma pessoa dedicada exclusivamente a este registro, porque essa pessoa vai ser um ministro ou uma ministra, um pastor ou uma pastora, como você queira chamar, um diácono, uma diaconisa, que vai estabelecer um link com a comunidade. Então deve ser alguém, logicamente, que saiba se relacionar. Então, o que fazer após a visita? Você conhece a sua comunidade. Existem muitas ideias na internet, muita forma de se aproximar e manter o vínculo com as pessoas que foram convidadas, estiveram na igreja, na comunidade, no culto, em alguma atividade que você pode acompanhar. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que treinamento é palavra-chave do crescimento da igreja. A igreja tem 3 etapas para crescer. Primeiro, a evangelização, que gera discipulado, o crescimento, que gera treinamento, e o treinamento, que gera líderes para a mentoria. Então, essa é a minha visão. Tá? Por quê? Porque o treinamento é importante para as pessoas estarem se atualizando. E quando eu falo de treinamento, esse treinamento é prático, né? As pessoas verem como se faz. Não adianta somente passar um papel, um livro, como diríamos, um guia de estudo. Por exemplo, não adianta você assistir isso aqui, tá? E tirar as ideias e ficar na sua cabeça. Você tem que ensinar alguém a fazer. Nesses 40 anos no Ministério Pastoral, e isso vale, esta recomendação vale para os mais jovens, eu aprendi uma coisa. Muitos de nós, e eu era um deles, pensamos de que um cristão aprende por osmose. Isto ele está vendo, então ele vai fazer. Não. Eu descobri de que o cristão não sabe fazer. Entendeu? Ele tem algumas ideias, mas alguém precisa falar para ele como você quer isso para que exista crescimento da igreja. Então, é importante. Cristão não aprende por osmose. Ela não se transmite simplesmente por ver ou pela vida. Ele vê. Mas isso
somente é uma teoria. A prática vai dizer, eu aprendi, tá? Então, cada novo o convidado que apareça, ele deve abrir um registro pessoal de vida e quando chegar a oportunidade de uma decisão por Cristo, porque ele vai ser acompanhado, então você vai ter um projeto pessoal para essa pessoa. Então, por exemplo, aquela igreja que eu falei, a pessoa se batizava, no caso, e dentro de um ano, quando caía um ano depois, né, era uma vez por mês que a igreja batizava, então uma vez por mês você fazia as ligações daquelas pessoas que tinham se batizado um ano atrás. E ali descobríamos o trajeto de que ela tinha feito, com uma grande diferença, que ela falava aquilo que já estava registrado no nosso computador. Então, por isso que este é um processo, não é um evento pontual, é um processo de acompanhamento. Então, as pessoas estão sendo matriculadas, então ela tem um projeto pessoal de vida. Quando ela vier a fazer um curso, ela será agendada na sua ficha. Como fazer? Não cabe aqui a gente ensinar, mas creio que você poderá, pelo menos, ter essa visão mais ampla para conseguir esse crescimento da igreja. Então, o importante do treinamento é que você não sobrecarregue pessoas que já estão com muitas atividades. Por isso que a primeira coisa que eu vou sugerir a você fazer é quais são os eventos que produzem conversões. Aliás, eu entendo que todos os eventos precisam produzir conversões ou, pelo menos, né, decisões de se aproximar do Evangelho de Jesus. Tá certo? Qual é a sua motivação? Você é motivado por pessoas ou motivado por tarefas? Existem duas formas. Então você tem que ver aqui e descobrir na sua igreja também. As pessoas que são motivadas por se aproximar, por dialogar com pessoas, elas devem se colocar diante das tarefas que estão incluindo pessoas. Por exemplo, esse ministério de aproximação, de aconselhamento, de integração, como você quer chamar. E os motivados por tarefa, você coloca na atividade por tarefas. Não adianta para mim me chamar em algumas áreas porque eu tenho uma motivação talvez diferenciada. Eu não sou por pessoas, mas sou para tarefas. Ou não sou para tarefas, mas sou por pessoas. Por isso que algumas pessoas elas têm um sucesso tremendo na evangelização, em levar pessoas para Jesus, ou em levar pessoas para as comunidades. Porque elas são motivadas por pessoas. E outras são motivadas por tarefas, são aquelas que fazem o trabalho também pesado, porque ambos são, para deixar o lugar, para deixar tudo bem feito, para que as pessoas que se aproximam sintam-se bem. Então, o que nós temos é colocar um alvo e colocar um desenvolvimento pessoal. O que significa isso? Então, primeira pergunta é, por que as pessoas vêm, certo? Segunda parte, né? Registro. Por que eu tenho que registrar? Para acompanhar. Terceira pergunta, qual é o projeto de desenvolvimento pessoal? Qual é o caminho que essa igreja tem para alcançar a maturidade cristã? Aqui eu vou fazer vai ser considerado uma crítica, pode até ser. Mas, por exemplo, a escola bíblica dominical. Então, todo domingo você está na escola bíblica dominical. Mas, muitas vezes, a escola bíblica não tem um processo de maturidade, como uma escola tem que ter, ou um processo de crescimento, de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você vê, por exemplo, talvez você vai todos os domingos na escola bíblica dominical. E vai 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, eu passei por muitos anos, mas não sai daquilo. Então isso fere alguma coisa no corpo de Cristo, porque não te ajuda a desenvolver. Então, por isso que tem que haver um projeto pessoal, então um caminho de crescimento. E que tenha meio, início e fim. O fim, logicamente, é a morte.
Então, mas você tem um processo para as pessoas, tá? Eu tenho um processo, uma filosofia ministerial na minha mente que são 4 pilares fundamentais. E cada um desses pilares tem uma estratégia, né? Então, primeiro pilar, alcançar novas pessoas. Segundo pilar, treinar no básico cristão. Terceiro pilar, treinamento para ministérios. E quarto pilar, agir dentro do ministério. Para que agir dentro do ministério? Para alcançar novas pessoas. Então aí é um círculo vicioso. Mas cada ponto, cada pilar tem um projeto, estratégias, conteúdos. E quem faz esse projeto chega um dia ao fim. Qual é o fim? Produzir e alcançar novas pessoas, novos líderes, vai crescente. Então, a igreja, quando tem um crescimento saudável, é uma igreja que cresce em números, de 10 passa para 20, para 50, para 100, para 500, e uma igreja que produz líderes. Então a quantidade eu vejo no número de membros e a qualidade eu vejo no número de líderes. Então essa é a grande diferença, ou melhor, essa é a grande marca, que, no meu entender, uma igreja saudável. Então, eu quero convidar você, aqui tem um endereço errado, né? O único certo aqui está o WhatsApp, mas o meu e-mail, o meu site, melhor dito, é J. Miguel Aguilera. Esse tem um e-book que eu fiz há muito antes. E se você quiser aprender, praticar aquilo que durante 40 anos deu certo para mim, nós oferecemos para vocês o treinamento gratuitamente, sem custo, no sentido de vou te cobrar 100, 200, 500, não. Mas é evidente que eu preciso de ser custeado, né, os custos da viagem e tudo mais. Mas vou te falar uma coisa, crescimento da igreja é importante hoje para transformar o Brasil, de hoje e de amanhã. Tá bom? Um grande abraço, nos vemos em breves e eu espero que você tenha adquirido um desafio de plantar igreja, crescer com igrejas saudáveis. Um grande abraço, não deixa de assinar o canal e nos vemos no próximo vídeo de crescimento de igreja.